No estúdio chora a blogueira. O Xandão, em apuros, tira a paz dela. Lula jurou bater forte nos gringos. Agora foge, pobre Daniela. O Itamaraty vai rugir, se prepare, disse o descondenado com voz singela. Mas bastou Trump olhar e deu ruim. Que tristeza, menina Daniela. Ela sonhou com sanções acabando, mas viu que o soft power virou cancela. O Xandão pedindo pro Lula ajudar e o silêncio constrange Daniela. Na Globo News, soluça sem esperança. Defende Moraes com fervor de donzela. Mas o Lula regou, fugiu da briga. É o fim do sonho da Daniela. Senhoras e senhores, preparem seus passaportes, seus vistos diplomáticos e seus lencinhos para enxugar o suor da vergonha alheia. Porque hoje vamos acompanhar uma missão secreta, desesperada e constrangedora do governo Lula nos Estados Unidos. Sim, é isso mesmo que você ouviu. A diplomacia brasileira, aquela mesma que vive tomando café frio e fingindo que acredita nas baboseiras do Foro de São Paulo, agora tem uma missão de vida ou morte: proteger Xandemar. O problema? A ameaça agora vem de longe, mais precisamente da Casa Branca, ou melhor, da Trump Tower. Lula acionou sua agente secreta, Maria Luísa Ribeiro Viotti, que também é embaixadora do Brasil nos Estados Unidos e que, segundo testemunhas oculares, passou os últimos dias rastejando, implorando e, quem sabe, até chorando nos corredores do Departamento de Estado americano. Missão? Impedir que Donald Trump jogue na cabeça do Chanderleia uma bela sanção internacional. Que missão a dessa senhora? Convencer as autoridades americanas que a supressão dos direitos humanos e da liberdade de expressão, assim como a perseguição política à direita brasileira, é algo legítimo e soberano. A foto já demonstra o constrangimento na cara dela. O governo brasileiro designou a embaixadora Maria Luísa Ribeiro Viotti, que representa o país nos Estados Unidos, para tentar neutralizar a atuação de Eduardo Bolsonaro em defesa das sanções contra o ministro Alexandre de Moraes. A missão foi definida depois de uma declaração do secretário de Estado americano, Marco Rubio, de que há a possibilidade de punições contra autoridades brasileiras. De acordo com a coluna do Paulo Capelli, aqui do Metrópolis, nos últimos dias a embaixadora se reuniu com representantes do governo Trump e do Departamento de Estado para alertar que qualquer sanção será vista pelo Brasil como um ataque à soberania nacional. Segundo integrantes do Itamaraty, Viotti destacou a parceria histórica entre os dois países e lembrou que cerca de 4.000 empresas americanas atuam no Brasil. Os Estados Unidos são o segundo maior parceiro comercial do país, atrás apenas da China. A diplomata foi indicada pelo presidente Lula em 2023 e é a primeira mulher a comandar a embaixada brasileira em Washington. Ela representou o Brasil na posse de Donald Trump, que foi realizada ainda neste ano. A preocupação cresceu depois do deputado Eduardo Bolsonaro, que vive nos Estados Unidos, intensificar as ações junto ao governo Trump para impor sanções contra o ministro Alexandre de Moraes, que é relator do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no Supremo. O problema? Um homem sem o salário, as regalias e a bênção do sistema que a embaixadora do Lula está conseguindo fazer um trabalho muito mais eficiente que a Maria Luísa na direção contrária, Eduardo Bolsonaro. Enquanto a Maria Luísa não consegue falar com Marco Rubio nem ninguém que possa fazer a diferença, Eduardo já conseguiu movimentar Casa Branca e Congresso americano para acabar com as gracinhas do cabeça de manequim. Enquanto Xandecir caça memes no Brasil, Dudu está em missão própria: convencer Trump a meter o dedão na lei Magnitsky e jogar uma sanção na testa do ministro.
Fontes do Itamaraty, aquelas que adoram vazar para a imprensa, mas juram que são sigilosas, dizem que Maria Luísa chegou apelando para tudo. Ela explicou que se Trump apertar o botão das sanções, não é só o Xandirene que vai sentir, é toda essa relação bilateral cheia de amor, café, caipirinha e acordos que ninguém lê. Só que o argumento dela é bem fraco, até aí nenhuma surpresa, afinal, todo mundo que tem cargo no governo Lula é incompetente. Ainda por cima, sabe o que é interessante nessa história? Para criar seu sistema de perseguição política e censura, o Brasil copiou e colou os Estados Unidos com a ajuda do governo Biden. Trump, durante 4 anos, sentiu isso na pele. Ninguém precisa ir lá tentar convencê-lo, ele sabe. Além disso, a coisa está mais devagar do que o funcionamento dos neurônios da Janja, e isso está irritando os togados desesperados, que foram chorar para o descondenado de 9 dedos. Quem conta mais sobre isso é a comentarista da Globo News e manicure dos 9 dedos do Lula, Mortadela Lima. Conversando com os integrantes do Supremo Tribunal Federal, vamos aqui no Didino, há uma irritação com o silêncio do Itamaraty. Como a Leilane falou mais cedo, tem um marco nessa resposta. Marco Rubio, o secretário de Estado dos Estados Unidos, que deu uma declaração combinada, né? Como eu contei na Central na quinta-feira, o Itamaraty está monitorando os passos do Eduardo Bolsonaro por meio de seus representantes nos Estados Unidos. E o que o Supremo ouviu desses representantes? Que houve uma visita do Eduardo Bolsonaro a um deputado republicano de ala radical, né? E que esse deputado republicano vai lá depois dessa conversa e faz a pergunta sobre Alexandre de Moraes a Marco Rubio. E aí Marco Rubio dá a resposta de que sim, os Estados Unidos estão avaliando exarar uma sanção proibindo o visto de Alexandre de Moraes, que o ministro já não tem, e bloqueando recursos e bens nos Estados Unidos, que o ministro também diz que não tem. De todo modo, por que o Itamaraty fala, né? Porque, olha, isso aí foi um jogo combinado, é da política. O Supremo não gostou. Eu trago para vocês aqui a fala de um ministro mais cedo sobre isso. Hoje, inclusive, depois da abertura do inquérito. O ministro disse o seguinte: há toda uma discussão na sociedade sobre a necessidade ou não do inquérito. Esta discussão não existe aqui, como eu falei mais cedo. Passa muito pela inércia do Itamaraty, que está incomodando demais o Supremo. A falta de uma reação. Na medida em que houve uma declaração pública de Marco Rubio, não haver nenhum tipo de resposta oficial, alguma coisa, é inaceitável. Todos ali no governo seguem a fonte integrante do Supremo Tribunal Federal. Sabem que havia a expectativa de uma reação oficial que não veio. Eu perguntei, houve alguma explicação? E o ministro disse, né? O que foi falado para o Supremo é que há um trabalho de diplomacia e que ele não é feito dessa forma, ou seja, a resposta no tempo em que o STF esperava. Silêncio do Itamaraty. Eles foram pegos de surpresa porque são pernósticos, não foi por falta de aviso. Ai, Itamaraty, me defende. Que patético, bem que a Mortadela dizia. A situação está sob controle, só não sabemos de quem. Parece que as piadas acabaram mesmo lá no Supremo, né? Não sobrou nem aquele tio do pavê no final do ano para aliviar o clima. Tá feia a coisa. Chegou num nível tão patético, mas tão patético, que foram bater na porta do Itamaraty do descondenado. Pois é, o STF, aquele que se acha a última bolacha do pacote, mas que todo mundo já sabe que vem quebrada, agora precisa que o Lula, o rei das viagens internacionais e dos discursos que ninguém entende, defenda eles. Que fase, Brasil! Nem embaixador o Trump nomeou no Brasil, logo ele está fazendo cocô e andando para nossa diplomacia. Vocês acham que depois de declarações pejorativas de Lula e Janja, os representantes do terceiro escalão, repito, terceiro escalão do governo americano, vão conversar com o esquerdista? Nem por internet. E para piorar o enredo dessa novela, que já foi rejeitada até pela Globo, a Mortadela Lima consegue mostrar que não faz a menor ideia do que significa ser sancionado pela lei Magnitsky. A boca de aluguel do STF, além de tudo, é burra. Ué,
Se as sanções são só no visto e bens, e segundo a blogueira, o ministro não tem, por que eles estão tão incomodados então? Talvez a Mortadela tenha achado que Magnitsky fosse nome de marca de vodka, né? Spoiler, não é. Mortadela, deixa eu mostrar para você como funciona a lei Magnitsky. Pena que gente cínica como a Mortadela não sabe o que é vergonha. Acaba que a gente sente por todos eles. Ah, minha querida, quem nunca pisou nos States acha que essa fala do secretário de Estado foi tipo um surto aleatório, um chilique diplomático, Ai, acordei de mau humor hoje, vou ameaçar uns togados brasileiros. Pois não, tá? Isso aqui não é Twitter, não é lacração gratuita. Isso é geopolítica na veia, nenê. Para quem não sabe, ou finge que não sabe, os Estados Unidos vivem resolvendo tretas mundo afora no modo ninja. Silêncio absoluto, operação nas sombras, aquele famoso soft power cheio de tapinha nas costas, sorrisinho falso e... vamos resolver aqui no jeitinho americano. A maioria de vocês nem sonha o que rola nos bastidores. Tá achando que diplomacia é só postar foto apertando mão de líder gringo no Instagram? Agora, quando os caras largam o soft power, guardam o cafezinho, fecham a pastinha do acordo, jogam o PowerPoint no lixo e descem a bastãozada em público, amigo, pode ter certeza, isso aí é a última linha. É tipo aquele grito da mãe brasileira. Se eu levantar daqui, tu vai ver! Pois é, levantaram. E agora segura, Xandão. Eu tenho uma péssima notícia para os ditadores brasileiros. O Trump não vai negociar. Quer dizer, ele negocia sim, mas com gente séria e que tem o que dar em troca. Não é esse o caso. Os tiranos vão ter surpresas bem desagradáveis em breve. E como se já não bastasse a treta ser internacional, alguém aí teve a brilhante ideia de cutucar logo quem? Ele, o homem, o bilionário, o dono da internet, dos foguetes, dos carros elétricos, dos satélites e aparentemente agora também das tretas diplomáticas. Elon Musk. Pois é, o homem foi diretamente prejudicado. E olha, se tem uma coisa que você não faz na vida é ferrar o negócio de um bilionário que tem tempo livre, dinheiro infinito, foguetes e um leve transtorno de querer brincar de Deus. E você lembra, né? O cara já visualizou, já projetou, já manifestou na cabeça dele aquele desejo maravilhoso. Chandeclides atrás das grades. Tá lá, salvo na galeria mental do Elon, entre uma colônia em Marte e um carro flutuando no espaço. Mas o pessoal achou que ia bater boca com Elon Musk, bloquearam os perfis, soltaram as multas, fazer cara feia e que ele ia simplesmente dar de ombros, falar ok, deixa pra lá. Sentem-se, respirem fundo e assistam ao show. Porque, meus queridos, vocês mexeram com o cara errado e agora segura esse foguete, que não tem ré. Nos bastidores, Lula, Mauro Vieira e os ministros do STF estão todos em estado de oração, ou melhor, de negociação. Mas, e se não der certo? Bom, por enquanto o governo prefere não fazer escândalo público. Afinal, quanto menos a opinião pública souber que eles estão de joelhos nos Estados Unidos para proteger o Sander Clayson, melhor. E no final das contas, meus amigos, tudo depende de um cara que foi banido do Twitter, voltou pro Twitter, criou uma rede social própria, virou meme global e agora segura na mão o destino do careca mais poderoso do Brasil. Se essa história fosse roteiro de filme, Hollywood rejeitaria por excesso de absurdos. Mas é só mais uma terça-feira normal no Brasil do século XXI. Se você achou que o fundo do poço tinha chegado, parabéns! Descobriram que o poço é intercontinental. Senhora pra PF. Gengiva do Carmo é uma nobre jornalista que luta para provar as perseguições da terrível Xandaré. Uma mulher muito perigosa. Uma vez ditadora, sempre ditadora. Não é mesmo, Xanda? Lembra de mim? Bárbara, do Te Atualizei. Quem você pensa que é?
Vou falar uma coisa, eu já condenei há 17 anos gente que cagou na minha mesa. Condenar um extremista igual a você há mais de 30 anos é 2 palitos. Eu ainda vou colocar na cadeia aquela anta gengivuda. A PF não vai sair da cola dela. Eu ainda vou mostrar para o mundo quem de fato é a Xandaré. Uma novela de Joaquim Teixeira. Senhora pra PF. Em breve, na Globo Musk. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.